Boa noite a todas as pessoas que já estão aqui conosco. Passam 3 minutos das 8 horas da noite. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira à noite, dia 5 de maio. 5 de maio, um dia muito importante, o dia da língua portuguesa. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar em alguma atividade disso. Como sempre, estou a ver se acompanho aqui através da minha página do Facebook para também saber quem é que está connosco, para responder algumas perguntas, para mencionar algumas ao Jorge, o meu convidado de hoje. Se tiverem algumas perguntas, eu acho que ele também vai estar a ver em termos de ver nas suas redes sociais. Mas já cá estamos, vou pôr o som a zero, assim, e vamos lá então. Já temos aqui umas pessoas e vamos ter muito mais pessoas para verem, porque o Jorge Costa, que é o farmacêutico que está na Bermuda, Lucky him, Bermuda, vai estar aqui comigo para a gente conversar então sobre as variantes do Covid-19, falar do que ele é que é o especialista. Eu só estou aqui a figura da capa, não é? Então é só o que estou aqui a fazer hoje. Olá, Teresa Trilho está connosco. A Teresa, já levaste a vacina, Teresa? Eu acho que sim, já levou. A Eduarda Branco também, Jean Gagnon, I don't know exactly who that is, but welcome. Anna Armas, hello Anna, and Larry. I'm sure Larry is sitting next to you, isn't he, watching? A senhora Avelina também está connosco. Emanuela Câmara, obrigada pelas estrelas. Mary Carvalho, Arminda, olá Arminda, obrigada por estar aqui comigo. Tenho a certeza que vocês vão gostar da conversa, porque o Jorge foi a pessoa que eu encontrei que melhor explicou a realidade do Covid, deste vírus que a gente já vivemos nesta pandemia desde aqui no Canadá. Realmente fomos em lockdown em março, só já temos 14 meses, 15 meses. Isto é demais. A Lourdes Silva, olá Lourdes. A Dulce Salles, olá, também estás aí, muito bem. Boa noite, Maria Medeiros, outra Maria Medeiros, a Dolores Almeida também. Isabel Ferreira também está connosco. Helena Leal, olá Helena, como é que tu estás? Tudo bem? A Eduarda, olá Eduarda, gostaste das minhas filhós? Eu fiz filhós no domingo, não foi? Amanhã vou fazer outras, mas vou fazê-las in a cupcake pan, em vez de ser no muffin pans, para ficarem mais pequeninas. Assim posso comer duas em vez de comer uma só grande. Walter, hello Walter, how are you? Olá Rita, a Lúcia também. Uau, já temos aqui um grande número de senhoras e senhores também connosco para ouvirem o que o convidado tem que dizer. Aurélia Teles Gomes, obrigado também pelas estrelas. Um dia vamos falar dessas estrelas. O Facebook arranjou uma maneira de compensar pessoas como eu que andam a preencher tempo aqui com os convidados, a fazer um serviço. Eu nunca vi ainda nada disso, não tenho a certeza. Se algum dia vou ver $1 dessas coisas, mas vou tentar saber como é que funciona. Hello Brandon, how are you? Natal. Ai, Natal, sabe que temos quase no Natal outra vez, não sei se sabes isso, mas temos a caminho do Natal, não é? Temos a caminho do Natal. Este fim de semana é o Dia da Mãe, esse fim de semana passado foi o Dia da Mãe em Portugal, a gente que somos portuguesas podemos celebrar o Dia da Mãe 2 vezes por ano, não é? Porque são diferentes datas aqui no Canadá do que em Portugal. Eu já tive a oportunidade de estar em Portugal para o Dia da Mãe e regressar para o Canadá para fazer também o Dia da Mãe cá. Mas como não tem saído daqui já há muito tempo, não tem sido possível viajar, obviamente, não foi possível fazer isso já fazer absolutamente nada, mas continuo a sonhar e a planear, não é? Então, como disse, eu fiz as minhas filhoses, não abri o forno, só as minhas amigas estão muito satisfeitas que eu não abri o forno, mas foi difícil, porque temos aquele hábito de abrir o forno, e então como as filhoses não se pode mesmo abrir o forno, porque foi o que eu fiz da outra vez, que elas caíram completamente, nem
não levantaram da maneira que estas ficaram. Estas ficaram muito boas, muito saborosas, mas muito grandes, na minha opinião, muito grandes. Só vou ter que cortar um pouco. Anyway, Fernando Rocha, muito bem, a seguir a partir dos Açores. Olá, Fernando Rocha dos Açores, obrigada. Star Sender também. Estás aonde nos Açores, Fernando? Já aonde? Maria dos Santos, Osvaldo da Câmara, ótimo. Al Dutra, hello Al, how are you? And how's Fatima? Adorei ver a tua linda mãe a comer filhós. Eu dei-lhe, não, ela tem diabetes. As filhós não levam açúcar, leva, farinha, leite, água, ovos, fermento, baking powder e um pouco de sal. Não leva mais nada do que isso, não leva açúcar. E ela sempre gostou de coisas doces. Então, está a fazer aquelas caretas que não queria comer-me até ela encontrar o creme que eu tinha posto dentro. Não fiz o creme que normalmente põe. They looked so good. They were good. They're like little soufflés. That's what I call them. They're like little soufflés. Anyway, uma das experiências que eu fiz, que desta vez resultou, que é para as minhas 3 cozinheiras, que é a Eduarda, a Patrícia e a Clara, já não se podem rir de mim. Vocês agora não se podem rir de mim desta. Anyway, o nosso convidado está aqui comigo. Vamos ouvir o que ele tem que dizer, porque é uma pessoa que eu acredito da maneira que ele fala. Ele sabe o que é que está a dizer e por isso é que eu trouxe aqui, porque eu acho que eu, durante uma das entrevistas que eu fiz para dar igualdade de atenção às pessoas, que talvez confundi muita gente, mas também dei à pessoa a oportunidade de se expressar, que foi a Michelle, e de dar a sua opinião. Fiquei a saber depois que a médica para quem ela trabalha até foi posta fora dos Estados Unidos, não pode praticar nos Estados Unidos, por isso é que está em Montreal a praticar. Toda a gente pode praticar aqui. Praticamente se tirou se foi médico com licença nos Estados Unidos. Vamos aqui dar então as boas-vindas ao meu convidado. Onde é que ele está? Está aqui. Então o Jorge já está aqui comigo à espera há algum tempo e vou agradecer a ele de estar aqui à espera. Olá, Jorge. Viva! Então. Viva! Como estás? Tudo bem, obrigado. Então, Nelly, vamos lá falar um bocadinho. Vamos falar. Eu preciso mesmo que tu fales para estas pessoas, porque muitas das dúvidas talvez foram causadas por mim também. Eu vou-te dizer que eu já levei a minha vacina. Eu levei em dia 13 de março e ando à procura de levar a segunda. I'm vaccine hunting. Eu quero ver se levo a segunda o mais rápido possível para mim. Mas gostaria que nos desses aqui mais informação, especialmente porque há variantes que a gente nunca ouvimos delas. Se podemos começar por aí a falar sobre as diferentes variantes que aconteceram depois da nossa última conversa, muitas delas. Pois é, assim, de facto o vírus tem surpreendido, mas pronto, é uma surpresa que é normal dos vírus, tem que sempre adaptar, como são sistemas vivos e tem que se adaptar, não é? E neste caso, infelizmente para nós, tem-se adaptado relativamente bem, mas ainda é cedo para podermos cantar vitória. No entanto, uma coisa positiva é que nós começamos a estar, principalmente a comunidade científica, e eu acho que o pessoal aí em casa acaba por perceber essa parte. Nós já não estamos naquela sensação de e o que é isto, o vírus? E o que é? E aquela coisa da reação, tendo uma postura reativa. E foi isso que eu acabo por perceber pela comunidade científica, que de facto já passamos a ter uma postura proativa, ou seja, vamos tentar saber fazer uma das coisas principais que nós aprendemos com o vírus do ébola foi... Jorge, desculpa de interromper, Jorge, é possível ver se consegues pôr o teu microfone um pouco mais alto, que as pessoas estão a dizer o microfone está um pouco baixo. Se puderes pôr o micro mais alto para as pessoas poderem te ouvir melhor. E vocês podem pôr o seu som mais alto também aí em casa, se for possível. Assim ouve melhor? Ouve melhor agora, assim? Eu agora estou a ouvir melhor. Se eu estou a ouvir melhor, elas também estão. Ok, podes continuar. Pronto, então o que eu estava a dizer, basicamente a comunidade científica parece estar... pronto, eu sei que as pessoas aí em casa ouvem as notícias, acabam por ficar um bocadinho mais preocupadas, mas quer queiramos, quer não... acaba por ser muito positivo o facto de estarmos a acompanhar em tempo real as alterações do vírus.
Ou seja, é um bocadinho estarmos a conhecer as mutações que vão aparecendo, nós temos acesso a elas quase em tempo real. Isto para as pessoas perceberem, quando nós vamos fazer um teste no PCR, quando as pessoas fazem o seu teste para saber se têm ou não o vírus, não só estão a fazer o teste, mas também estão a contribuir para que entre uma database, portanto uma base de dados, a informação desse mesmo vírus e saber se as mutações desse vírus podem ou não comprometer não só a vacinação, tanto a própria vacina, mas também em alguns casos, eu vou falar um bocadinho disso mais à frente, até a própria detecção do próprio vírus. Portanto, o diagnóstico é bastante importante para nós. E isso vai de encontro àquilo que estava a dizer, a comunidade científica acaba por estar um bocadinho mais, a uma ação mais proativa, portanto há diligências que se podem fazer, passamos a conhecer, digamos assim, o nosso adversário, e isto é, nesta pequena batalha, é importantíssimo conhecermos o nosso adversário. E há muitos adversários que não são só o vírus, há muitas coisas que se colocam no meio, como são, por exemplo, a falta de vacinação, portanto a disponibilidade das vacinas, como são notícias falsas. E eu vou falar isto mais à frente, vou deixar aqui só estas pequenas pedrinhas, digamos assim, as pessoas vão aos poucos, se gostaram do que eu disse, vão acompanhar agora até ao final, e é isso que eu queria. E portanto, Nelly, eu não sei, é assim, o que eu trago hoje basicamente é um apanhado, porque eu acho que as pessoas querem saber exatamente qual é o ponto de situação de cada uma das vacinas, e em que as variantes podem ou não interferir na efetividade ou, digamos, na eficácia da vacinação, de cada uma das vacinas, porque já temos que começar a falar em diferentes tipos de vacinas. Neste momento estamos já num leque quase de 10 vacinas diferentes, sendo que só algumas delas é que tiveram, até ao momento, foram utilizadas para a vacinação em massa. E pronto, vamos então avançar com isso. Nelly, sem mais demora, o que é que tem aí para show and tell hoje? Então é assim, primeira coisa importante é as variantes emergentes, aquilo que as pessoas já ouviram falar, quer dizer, aquilo até foi um bocadinho, digamos, até gerou uma certa fofoca, porque na Europa era os franceses já tinham a sua variante, depois os alemães já tinham a sua variante, depois os portugueses também nós não temos variante. É a única coisa que Portugal também queriam ter uma, não era? Queriam ter uma variante. Pronto, então é assim, isto para também ser um bocadinho engraçado, não é? Mas assim, infelizmente há algumas que são um bocadinho mais perigosas, mas variantes deixaram-nos um bocadinho mais apreensivos. E quais são essas? Principalmente a variante do Reino Unido e a variante da África do Sul. Essas são aquelas que transmitem um bocadinho mais de cuidado pela sua rápida transmissibilidade, que quase toda a gente já sabe, mas por algo que foi descoberto, que está confirmado por um investigador, que a taxa de mortalidade que era maior. Ou seja, nós ficamos a perceber que está a ficar perigoso, quer dizer, o vírus está-se a mudar e depois já estamos com variantes em todo o mundo, quer dizer, está a ficar complicado, quer dizer, gera uma certa ansiedade por parte da população, essencialmente. Como disse, a comunidade científica, nesse aspecto, está com uma ação mais proativa, consegue perceber exatamente como é que o vírus está a evoluir em cada um dos países, e isso é bastante positivo, porque quando nós analisamos o vírus na fase original em Wuhan, na China, nós já praticamente temos já linhas da variante que já não se vão alterar. Portanto, por exemplo, há muita similitude entre a variante do UK com a variante da África do Sul, portanto, há muitas coisas já em comum, que já não são comuns com o vírus do Wuhan. Com a original. Exatamente, ou seja, praticamente é só nós pensarmos que uma pessoa que vivia na Inglaterra, mas que viajou para a África do Sul, ou que viajou para o Brasil, ou que levou esse vírus, e esse vírus por si só conseguiu se transmitir. É importante percebermos que estes vírus não são diferentes dos outros, acabam por ter a sua própria, são mutáveis, acabam por se mudar, mesmo no próprio indivíduo. E se tiver o vírus do Covid, eu posso ter mais do que uma estirpe. Só para vocês perceberem
o que é que pode acontecer? Portanto, a mesma pessoa pode ter 2 estirpes, porque o vírus está-se a mutar, percebem? Portanto, temos mais do que uma mutação, ou mais do que podemos ter mais do que um tipo de variantes. Ora bem, isto dá que pensar, mas nós já conseguimos ter, isto já passou um ano desde que a Organização Mundial de Saúde decretou que isto era uma pandemia global, e então neste ano, quais é que são as tendências? O que é que nós podemos trazer, o que é que a comunidade científica aprendeu deste ano? Então eu vou passar a explicar o que é que aprendeu este ano para os nossos ouvintes ficarem esclarecidos. Eu acho que todos aprendemos muita coisa no último ano. Exatamente, eu aprendi bastante, mas há coisas que eu preferia não aprender. Também eu. Mas pronto, nós temos que nos adaptar. Pronto, vamos tentar então basicamente uma pequena análise por cada uma das vacinas. Na Pfizer, nós já sabemos que é baseada na tecnologia de mRNA, que muitas pessoas ao início desconfiavam, que era uma coisa que poderia ser uma novidade, etc. Veio-se a revelar que de facto não era novidade nenhuma, foi só uma pequena adaptação, já tinha sido utilizada noutros vírus, etc. Portanto, o que é que nós sabemos? São 2 doses e que tinham uma eficácia de 95%. Ou seja, quando foi desenvolvida esta vacina, na altura penso que cerca de 40 mil pessoas que tomaram a vacina, percebeu-se que existia de facto uma grande eficácia. Mas será que essa eficácia se veio a manifestar, a comprovar em vacinações em massa? Porque é muito bonito fazermos estudos, mas queremos saber, 40 mil é uma coisa, mas 10 milhões são outra. Exatamente. Portanto, será que é efetivamente igual? Será que a probabilidade, a matemática resultou? E sim, a matemática resultou. No caso, um dos países que teve uma vacinação em massa, como toda a gente sabe, foi Israel. Absolutely, yeah. E Israel, como teve essa vacinação em massa, serve então para a comunidade científica comprovar a eficácia ou não do caso da vacina da Pfizer, que eles têm uma quantidade absurda, inclusive eu depois passo a explicar mais à frente, que até tem estoque a mais. Ao contrário de outros podem países, mandar para a gente. Exatamente, mas eles só mandam para alguns, eu já vou dizer a quem é que eles mandam. Pois que eles não partilham com a Palestina, mas a gente já vai falar sobre isso. Então, basicamente, houve uma redução de 94% nas hospitalizações, o que é o ideal, não é? Quando se procura uma vacina. 87%, peço desculpa, 94% em sintomas, ou seja, praticamente as pessoas que não tiveram sintomas, só 6% é que apresentou sintomas, 87% para admissões em hospital e 92% de redução, ou seja, imaginemos que estamos a analisar caso a caso. Por exemplo, em cada 100 pessoas que não tiveram a vacina, essas 100 pessoas, nós íamos dizer assim, bem, destas 100, cerca de, por exemplo, vamos só dar aqui um caso, cerca de 20 vão ser hospitalizadas. Nós conseguimos uma redução de 87%, ou seja, dessas 20, só 87% delas nem sequer foram, ou seja, vamos imaginar, se calhar foi uma pessoa... Tem sintomas, mas não é nada para ir para o hospital. Exatamente. Portanto, veio-se a comprovar que esta vacina foi eficaz conforme tinha sido feito o seu teste inicialmente. Muito bem. Passamos então para a vacina da AstraZeneca, que estão, digamos, a opinião está bastante controversa no que toca a esta vacina, mas de facto vou-vos trazer aqui algumas novidades que se calhar vão mudar as vossas opiniões. Não é que para isso que eu cá estou a transmitir informação e a informação fidedigna. Portanto, a informação que eu estou a trazer é baseada no jornal médico da Inglaterra, conhecido como BMG. Sim, very good. É dos que tem melhor absolutely. Review, yes. Basicamente, baseado nesta, são muitos dados, muita matemática, e é assim, eu quero trazer para as pessoas aquilo, não quero trazer opiniões, isto funciona melhor, isto funciona pior, não. Nós estamos cientificamente e caso a caso a avaliar cada uma das vacinas para que as coisas fiquem bem esclarecidas. Então vamos no próximo, estamos a falar da AstraZeneca,
que tem uma tecnologia diferente da vacina da Pfizer, com uma tecnologia até mais conhecida, etc. E então eles apresentaram uma eficácia contra os sintomas da doença. Isto porquê? Porque há uma diferença entre ter Covid ou ter sintomas da Covid, certo? Portanto, aqui o que nós queremos é distanciar, portanto, o objetivo da vacinação, para as pessoas perceberem aí em casa, uma coisa é ter Covid, outra coisa é ter sintomas de Covid. Portanto, aquilo que nós não queremos é que as pessoas tenham sintomas de Covid e tenham que ser hospitalizadas e tenham que ser intubadas, etc. Portanto, perceber os diferentes patamares. Porque há muitas pessoas que têm o Covid, mas não têm os sintomas, não é? Pronto. Eu vou deixar essas explicações mais teóricas que podem ser para diferentes tipos de população, ou seja, há pessoas que se calhar já sabem isso e não vão querer estar a ouvir. E eu assim, digo já tudo o que tenho a dizer a cada uma das vacinas e depois podemos passar àquela parte tá bem, que toda a gente se calhar, pronto, mas eu assim mantenho toda a gente atenta. Porque depois há algumas perguntas. Mantendo toda a gente atenta aqui aos números, porque, olha, eu fiquei bastante contente, não só por perceber que, de facto, existem bases científicas e o que eu posso comprovar por cada uma delas, porque, até pelos exemplos, e que ajudam a, digamos, relaxar relativamente ao conteúdo e à informação. Então, por exemplo, aqui no caso da Oxford, na AstraZeneca, que é tão controversa, então apresentaram na altura um valor de 84% depois de administradas as 2 doses em relação à redução de sintomas. Isto é bastante bom, não é? Mas será que na realidade isso veio a acontecer? Pois é, isto é assim. Se eu não falar, se eu estiver a falar, por exemplo, do Canadá, ou até mesmo de Portugal, ou mesmo do resto da Europa, em que houve, de facto, muita controvérsia contra esta mesma vacina, se calhar não é tão fácil de explicar. Mas é mais fácil se nós analisarmos o caso da Escócia, que vacinou em massa, utilizando a vacina da AstraZeneca, e que conseguiu a redução incrível de 94% do risco, da diminuição do risco de hospitalização. Ou seja, é igual ao Pfizer. Exatamente, ou seja, num nível de hospitalização, porque é isso que nós queremos manter as pessoas fora dos hospitais. Então, esta vacina passa ou não passa a informação? Analisem, procurem sobre a Escócia, os menos. Daqui estou a falar para os mais cépticos, para os menos cépticos, porque é assim que normalmente, principalmente nós temos estado a perceber que esta pandemia trouxe aqui muita dicotomia, no sentido de informações de várias partes. Não, procurem Escócia, procurem as pessoas dos países da Escócia e vejam se a taxa de mortalidade desceu ou não. Se não quiserem ver, também não há problema nenhum. Eu estou aqui a passar a informação e fiquem cientes que estou a passar com o melhor que posso transmitir, com bases científicas, e não tenho aqui nenhum desses estudos vai receber algum dinheiro, seja de quem for ou de quem quiser, e que não tem, é assim, quem não quiser doar a vacina não leve, não tenho nada contra, eu só estou a dizer aquilo que é. Portanto, ótimo, é isso mesmo. Acho que é isso que as pessoas querem ouvir. Absolutely. Passamos então para a vacina da Moderna. Eu vou também depois mais à frente avaliar país a país e aquilo que são os fatores principais, mas agora falava só mesmo de cada vacina. Sim, sim. Ainda antes de terminar com mais uma novidade sobre a AstraZeneca, a tão controversa, apresenta em relação à variante do UK, portanto a variante do Reino Unido que nós estávamos a falar, em que, por exemplo, a Pfizer não consegue até ao momento apresentar nenhum tipo de eficácia. Não que não exista, mas ainda não consegue apresentar esse tipo de estudos. Mas esta já sim, porquê? Então vamos lá ver. Se a Escócia vacinou em massa, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que podemos utilizar a Escócia como um modelo para perceber se as variantes que chegaram a esse país, como é que essas pessoas que já tinham uma vacina, o que é que lhes aconteceu, não é? Pois. Então é fácil. Apresentaram, em relação à variante UK, apresentaram uma eficácia contra esta variante de 75%, o que quer dizer que praticamente manteve a sua eficácia, o que é bom, não é? Portanto, é uma eficácia da vacina que estaria nos 100%, portanto este é um estudo comparativo entre a variante normal, aquilo que se considera sem variante,
com a variante do UK e apresentou só um decréscimo de 25% em relação àquilo que era o expectável. Também me parece muito interessante, digo já, para uma vacina que ninguém quer tomar, parece-me bastante interessante. Mas isto sou só eu a falar. Absolutely. Depois, vamos passar então para a Moderna. A Moderna, com a tecnologia da mRNA igual à da tecnologia da Pfizer. Também com duas doses. Esta questão das 2 doses ou uma dose é bastante importante, pode parecer que não, mas é muito, muito importante, e eu vou explicar porquê. Essencialmente convém percebermos que a cada momento que está a ser administrada uma vacina é necessário um profissional de saúde, é necessário o agendamento, é necessário uma série de circunstâncias que por vezes a logística não permite, e quando nós analisamos isto em países em que ou que estamos a falar de países subdesenvolvidos, então essa logística, a capacidade de penetração nesses países ainda é muito maior. Portanto, vamos pensar sobre isso porque não é assim tão linear quanto parece. Okay. Então, sobre a Moderna e Pfizer, das vacinas mais caras do mercado, não é? Uau. Também só que à parte, em comparação com a vacina da AstraZeneca, estamos a falar de diferença de preços já bastante grandes. Sim, é interessante que a gente nunca sabemos os preços delas porque recebemos-as gratuitamente aqui, só que temos tido mais da AstraZeneca do que temos tido das outras até agora. Sim, pronto, estas duas, como disse, como são de tecnologia mRNA e são menos estáveis, exigem outro tipo de preparação. Pronto. E foram as primeiras a chegar ao mercado e com justiça tiveram esse preço. Eu penso que, é assim, a indústria farmacêutica vai sempre quer estar sempre um passo à frente nesse aspecto, não é? Mas parece-me que o valor é relativamente, penso até simbólico, porque se pensarmos que algumas pessoas, se calhar, se tivessem acesso, estou a imaginar, não é? Mas imaginamos, por exemplo, quando nós falamos até de outros bens essenciais, quando uma pessoa tem um diamante, o diamante é muito raro, não é? Portanto, podia ser ao preço de chuva, não é? Mas isso não aconteceu. Portanto, os mais céticos, se calhar agora tinham que dar o braço a torcer, porque pensaram que isso nunca seria possível. Vamos continuar. Que já estou a... Sim. Depois a gente vamos responder às perguntas que as pessoas estão a fazer. É isso. Eu vou tentar ser o mais breve possível, se calhar até parava aqui. À vontade, Jorge. Continua porque a gente quer essa informação. Vamos a isso. Para terminar, isto é porque os números são bons de soar, principalmente na parte inicial, que eu acho que toda a gente está atenta, está tudo fresquinho, toda a gente quer ouvir. Absolutamente, e os factos que tu nos têm dado, like isto da AstraZeneca estar a 75% com a UK virus, a variante, isso é fantástico, porque a Pfizer não conseguiu fazer isso. Não conseguiu até o momento. Não quer dizer que não seja, mas ainda não há estudos sobre isso. O que eu quero dizer é que, de facto, é uma vacina que não é que está um passo à frente em certos aspectos. E que já me estou a sentir melhor porque ele foi a AstraZeneca, já me estou E tem que se sentir bem. Vamos continuar. Então, em relação à mRNA, em relação à Moderna, para saber mais ou menos os tais 95%, parecida com a Pfizer, tudo muito bem, mas de facto nunca foi administrada em massa, ou seja, ainda não se consegue perceber ou não se esta vacina tem a eficácia que se diz ter, não é? Sobre esta vacina eu mais à frente vou falar. O que é que anda à procura? Já encontrou? Tá, sim, sabes uma coisa, Jorge, eu ia ficar sem bateria e não vou fazer jamais isso. Antes de começar este live, eu estive numa outra conferência também por Zoom, que foi mais do que 1 hora, e agora notei que não tinha ligado o computador, mas está tudo bem, peço desculpa te interromper. Olha, foi uma boa interrupção, era melhor do que tivermos de ter de sair e voltar. Já ia pôr muita gente a rir-se de mim outra vez. Pronto. Ok, desculpe lá. Pronto, e sobre a Moderna, de facto é só mesmo isto, não há muito ainda, infelizmente ainda não há muito a dizer porque ainda não foi muito aplicada, e aquilo que eu estou a trazer hoje são mesmo dados daquilo que foi utilizado, ou seja, com uma tentativa de mostrar a eficácia destas mesmas vacinas. Vamos passar só mesmo para a última. Eu podia falar de mais 4 tipos, inclusive
a russa, a chinesa, por aí fora, mas não vou falar porque não há tantos dados assim. Vamos só falar, por fim, da Johnson & Johnson, que esta sim é a única vacina no mercado que potencialmente vai ser utilizada só com uma dose, com uma capacidade de eficácia diminuída, pelo menos em estudos in vitro, ou também em alguns estudos que apresentam uma capacidade de 72% de eficácia. Essa capacidade de 72% também se veio a manifestar alguma contra a variante, e isto é muito importante, contra a variante da África do Sul, de 57%. Esta, juntamente com a Novavax, são duas vacinas que já apresentam eficácia de 70% contra a variante da África do Sul. Isto são boas notícias. Só para percebermos também aqui a questão, mais à frente também posso falar sobre isso, que é, será que estas empresas se vão adaptar a estas variantes? Deixa a questão. Eu já vou voltar a falar, vou primeiro pode fazer as suas perguntas então. Eu ia perguntar em primeiro lugar se há alguma vacina que é eficaz 99% ou 100%? Não destas vacinas só do Covid, mas qualquer vacina que existe para o polio ou para seja lá o que for, alguma vacina que é garantida 100%? Ora bem, é assim, sobre as vacinas, eu vou trazer, deixa-me só falar aqui um bocadinho dos tipos de vacinas. Ora bem, antes de mais, não existem vacinas eficazes a 100%. Primeiro porque exige por parte do hospedeiro, ou seja, por parte do ser humano, exige que ele se adapte a esse tipo de vacinação. Digamos que a vacinação é um meio de imunização artificial, ok? Mas existem meios de imunização naturais. Refiro-me em concreto, por exemplo, o bebê, vocês já foram mães, eu nunca fui mãe, nem devo vir a ser, mas quem foi mãe já ouviu falar esta história com certeza, que é, os filhos numa fase inicial têm a imunização da mãe, ou seja, muitos dos anticorpos e a capacidade de defesa do bebê são transmitidos para o bebê numa fase inicial e ele com o tempo acaba por perder essa imunidade, ok? Essa imunidade vai-se perdendo e depois o próprio bebê terá a sua própria imunidade, mas temporariamente existe essa transmissão de, no caso será anticorpo, uma forma do bebê estar imunizado. Não quero alongar muito sobre isto, vamos só falar dos tipos de vacinas. Se quer entrar por aí, eu vou falar sobre os tipos de vacinas. Basicamente temos 6 tipos de vacinas. Temos as vacinas chamadas vacinas vivas, em que, no caso, por exemplo, varíola ou chickenpox, mas pronto, como queira chamar, estas são vacinas vivas, em que nós estamos em contacto direto com o vírus vivo, ok? Pois, depois temos... Então, isso é que está dentro da vacina que põem na pessoa, que dão a injeção à pessoa, sim. Exatamente. Depois temos as vacinas vivas atenuadas. Estas estão no grupo, por exemplo, a BCG, que as pessoas conhecem, a rubéola, a própria a vacina intranasal do influenza. Algumas pessoas já ouviram falar, nem muitas. O pólio oral. Também é de vacinação viva atenuada. Atenuada porquê? Porque o objetivo não é... Temos que ter muito cuidado, porque são vírus muito fortes e podem mesmo causar a doença. Então, quando são atenuados, nós temos a garantia que eles não vão causar a doença. Mas, por exemplo, nestes casos, vírus atenuados, ou até de vírus vivos, nós temos que ter muito cuidado a quem é que vamos dar esta vacina. Se for uma pessoa que, por exemplo, tenha feito quimioterapia, ou até tenha o seu sistema imunitário comprometido, ou tenha HIV ou outras doenças desse foro. Estas pessoas não podem tomar este tipo de vacinas. Então a Nelly pergunta, estas vacinas são 100% eficazes? E eu digo-lhe assim, pois se calhar são, mas nem toda a gente as pode tomar. Pois, exatamente. Estás a perceber? Ou seja, isso é que é a questão, porque nós sabemos de antemão quem é que pode ou não tomar esta vacina, quem é que pode ou não ter algum efeito. O mesmo não está a acontecer com as vacinas de Covid-19. Portanto, nós, na vacina da Pfizer,
foi feito algo extraordinário, como é o caso, eu já falei, penso que já falei sobre isto, que é, não existe na vacina do Covid, da vacina da Pfizer, não tem qualquer conservante. E isto é algo impensável e que se calhar quando foram inventadas as vacinas nunca sequer acautelou essa situação. Sim. Portanto, para percebermos que são tecnologias que já colocam o ser humano e as pessoas que provavelmente não iam conseguir tomar a vacina, não sei o quê, já tem que ser tudo acautelado por forma a essas pessoas também poderem ter a vacina. Porque senão, absolutamente. Se assim já tivemos a controvérsia que houve, imaginemos que até existia um elemento que poderia ser perigoso. Sim. Então aí essa vacina praticamente é colocada de parte. Pois. Temos que pensar, quando a indústria farmacêutica investe milhões e milhões e milhões, não quer investir no cavalo errado, vai investir no cavalo certo e sabe que as pessoas vão colocar, vai sempre existir o escrutínio por parte da população, mas também existe um escrutínio em termos de resultados, em termos de o que é que aquilo, portanto, uma vacinação em massa, se houver algum, digamos, podre, digamos assim, esse podre vai aparecer e nenhuma empresa quer estar ligada a uma vacinação que causou a morte de pessoas, isso aí é impensável. Pois, mas portanto, estamos a falar, toda a gente conhece a Pfizer não precisa da vacina da gripe, não precisa da vacina do Covid-19 para ter mais negócio. Absolutamente, para isso já tem a Viagra. Exatamente. Ou seja, as pessoas têm que perceber que se fosse para ser alguma coisa fracola ou que até não se tinha a certeza, quem ia meter a cordinha ao pescoço não iam ser as grandes empresas. Portanto, estas empresas, quando colocam o seu nome, colocam o seu logotipo, não é com o objetivo de virem a ser criticadas no futuro. Pois. Portanto, já sabem de antemão que existe alguma eficácia, porque senão, é como eu digo, não iam investir no cavalo errado. Mas pronto, eu compreendo a situação dos mais céticos sobre a vacina e pronto, isso aí vão sempre existir pessoas com algum tipo de ceticismo sobre Deixa-me há alguma, porque da outra vez que nós falamos, ou uma das vezes que falamos, tu leste os ingredientes que estão dentro da vacina, de uma vacina, que são praticamente todas elas têm o mesmo tipo de produtos, são feitas com o mesmo material, não é? E eu lembro-te de dizeres que só se as pessoas forem mesmo alérgicas a qualquer uma daquelas coisas que estão dentro é que não devem tomar a vacina. Mas também exatamente. Sim. Pronto, sobre isso. Tenho aqui a lista dos ingredientes da vacina da Pfizer, porque é assim, as restantes vacinas, e eu podia estar aqui a falar nelas, mas é importante nós percebermos que, primeiro, a vacina da Pfizer foi aquela que amplamente ficou disponível para toda a gente. Será mais fácil para poder ser analisada. No entanto, e tem um mecanismo que pode trazer mais controvérsia, porque é um mecanismo que não era comum nas outras vacinas, ok? Daí a importância de se revelar cada um deles, porque a vacina da Pfizer e da Moderna, elas levantam questões como são, será que eu estou grávida? Será que vai interferir com a minha gravidez? Eu sou uma pessoa muito saudável, eu não tomo qualquer tipo de medicamento, nem outras drogas. Será que isto vai afetar a minha genética? Será que vai afetar os meus filhos? Portanto, como falam em mRNA, como falam de uma tecnologia nova, desenvolveu por parte da comunidade em geral, da população em geral, algum ceticismo no sentido de percebermos se esta vacina teria de facto algum tipo de atividade naquilo que é o núcleo da célula, o núcleo das nossas células, onde nós temos a informação genética. E não, esta vacina, este tipo de tecnologia consegue fazer o processo de imunização das pessoas, não pela mudança da carga genética pessoal, mas sim através de digamos que a nossa célula tem outros compartimentos, outros órgãos, digamos assim, dentro da própria célula, e é aí que ela vai atuar, ou seja, ela não vai entrar dentro do núcleo. Ok? É bem que explicaste isso, porque há pessoas que estão a dizer isso vai mudar o nosso immune system, vai mudar o DNA. Isso é impossível de ser feito por uma dessas vacinas. Exato, não, essas questões dos chips, etc. Pronto. Infelizmente é normal que isso aconteça e a população de facto
Eu, na minha ótica, não é normal. Eu acho que as pessoas que não sabem devem se esforçar para ficarem informadas. Right. E não basearem-se em informações, se calhar, que foram ditas num café ou numa esplanada, ou que se calhar ouviram uma pessoa dizer no Facebook. Devem de saber de onde é que vem a fonte original e qual é a ciência por trás disso. Eu às vezes, quando vejo disso, prova isso. Quando as pessoas me dizem isto aconteceu, prova, onde é que está a prova disso? Eu quero-te fazer uma pergunta aqui, porque há pessoas que estão a pedir informação sobre o facto que tem havido algumas pessoas, ainda ontem morreu uma senhora em Montreal que tinha blood clogs. Como é que as vacinas estão a afetar as pessoas que têm blood clogs? E tem uma senhora a perguntar que ela tem história de ter blood clogs e ainda não tomou a vacina porque não sabe o que é que deve fazer. Pronto, eu vou-lhe já dizer, a senhora que está a ver o programa deve, na minha ótica, procurar o máximo de informação, porque é uma informação individual, ela própria é que tem que tomar essa decisão, não sou eu que vou tomar. Se quiser, deve procurar o seu médico ou o farmacêutico para obter mais informações. No entanto, eu vou dar a opinião que dou a outras pessoas e que poderá eventualmente dirigir-se a ela também. Então, basicamente, uma pessoa que já teve ou tem probabilidade de, não sei muito bem qual é o caso, mas se já teve, essa pessoa deve tomar a vacina. A informação que está disponível é que essa pessoa deve tomar a vacina. E deve porquê? Porque, essencialmente, quando existem outras condicionantes ou outras doenças, neste caso, o vírus, se essa pessoa contrair o vírus, digamos que vai ser uma pessoa que vai ter maior risco de ter sintomas, exatamente. maior risco de hospitalização e maior risco de intubação, potencial morte. Absolutamente. Portanto, por isso é que eu tomei a vacina o mais rápido possível, que foi possível para mim, porque eu tenho cancro, que ainda está no meu sistema, só há 3 anos é que eu tenho cancro da mama, ainda estou a tomar os medicamentos e tudo, e tem outros problemas que eu disse, não, se eu ficar doente eu morro, eu quero a vacina o mais rápido possível, por causa dos problemas médicos que eu tenho, mas há pessoas que têm problemas médicos que acham que se tomar a vacina vão ficar ainda pior, e eu vejo isso completamente ao contrário. A vacina não interfere com nenhuma das doenças, é uma das garantias que antes da vacina sair para o mercado, antes pelo contrário. Portanto, para as pessoas perceberem aí em casa, faz mais sentido a senhora que me fez essa pergunta tomar a vacina do que eu ter tomado a minha vacina. Porquê? Porque eu, enquanto jovem, o meu risco é mais reduzido. No entanto, eu tive acesso à vacina por ser um profissional de saúde, etc, por estar neste país, Mas a verdade é que se existisse um sistema justo e que se todos os cidadãos fossem interpretados, não só pelo país em questão, mas pela sua idade, as pessoas, primeiro, acima dos 65 anos, deviam ser das primeiras e continuamente pela idade a diminuir, pessoas com sistema imunitário debilitado, pessoas com doenças cardiovasculares ou outras, pessoas com asma, pessoas com diabetes, todas as doenças crónicas que possam imaginar, todas essas pessoas deviam receber a vacina, incluindo grávidas, deviam receber a vacina. Ok? Agora, eu estou a dar esta opinião, mas cada uma das pessoas deve sempre consultar o seu profissional de saúde no seu país para que essa pessoa possa prestar a informação. E eu, no meu ponto de vista, o que eu posso dizer é o seguinte: não acredito, a não ser em determinadas situações bastante específicas, não acredito que outro profissional de saúde, nesses países onde as pessoas estão a ver, que vá ter uma opinião contrária à minha. Agora, se não procurar um profissional de saúde e se estiver à procura de informação na internet, então aí peço desculpa, esquece. Não estamos a falar a mesma linguagem. Absolutely. Estamos a falar de pessoas que querem utilizar o seu sistema nacional de saúde e que querem ver os seus serviços prestados. Então, aí não vamos falar, por exemplo, não vou a um médico da acupuntura ou de medicina alternativa para saber que informação é que essa pessoa vai ter sobre a vacina. Portanto, isso são coisas diferentes. Então, nós devemos perceber que existem diferentes tipos de ciência e que a medicina alternativa
complementa em muitos casos, repito, complementa, não é essencial, portanto, complementa a informação e algumas das capacidades que existem atualmente na medicina, digamos, convencional. Agora, não deixam de estar dentro da medicina convencional, portanto, nós devemos, se a pessoa quer saber mais, se acha ou se não tem bem a certeza, a única coisa que a pessoa tem que fazer é procurar um profissional de saúde. Quer seja um médico, quer seja uma enfermeira, quer seja um farmacêutico, quer seja a secretária que trabalha no médico, e perguntar a opinião, e que ela pergunte a opinião, e por aí fora. Pois, aqui no Ontário também estão a dizer, porque muitos médicos não estão a atender tantas chamadas que as pessoas estão a fazer, para telefonarem para o telehealth. Nós temos um sistema de health de saúde através do telefone, e telefonarem para o telehealth e fazer as perguntas ao telehealth aqui do Ontário para terem essas respostas, porque infelizmente há muitos médicos que não estão com muitas chamadas, que não conseguem realmente atender a todas as chamadas, e as pessoas andam à espera e à procura de informação aqui e ali, e vão para a internet, e é onde fica a confusão toda. Pois, eu penso que é um bocadinho isso. A confusão cria-se. Eu acho que é assim, certos países a confusão também se cria porque não há por parte do governo vacinas suficientes, e eu não quero alongar muito mais, que já estou a perder aqui um bocadinho o foco, e eu quero manter toda a gente aqui atenta, porque ainda queria acabar só mesmo para falar aqui uns temas, e depois podemos voltar ao Canadá e a história do Canadá. Também vou falar um bocadinho aqui do Canadá nesta minha próxima intervenção. Está bem. Mas que é importante percebermos que o Canadá é um país desenvolvido, é um país que vai, com certeza, munir-se de diferentes tipos de vacinas, e que está a preparar-se para uma vacinação em massa, e até certo ponto já tem conseguido fazê-lo. Alguma, sim. Mas que é por escassez de vacinas, como outros países. Portanto, para percebermos que muito poucos são os países que tiveram acesso à vacina e conseguiram imunizar a sua população com aquilo que era o objetivo, que era chegar a 70% da população imunizada. Okay? Portanto, é tal a tal tão falada imunidade de grupo. Okay? Mas não é sobre isso que eu vou falar agora. Agora vou-vos continuar a lançar mais dados, mais coisas interessantes que aconteceram em diversos países, porque, como eu estava a dizer, foi mais ou menos há um ano que a Organização Mundial de Saúde nos disse que estávamos com uma pandemia, e eu quero falar sobre o desenvolvimento das vacinas, das variantes, e até daquilo que estávamos a cair agora um bocadinho, que era na parte da diplomacia. Portanto, o que é que os diferentes governantes estão a fazer em relação a isso, e como é que as intervenções desses governantes podem ou não trazer um desfecho não muito positivo. Porque, infelizmente, e como já toda a gente sabe, nós só falamos quando as coisas estão mal. Isso é a verdade. Porque quando as coisas estão bem, quando as coisas estão bem, ninguém fala. É verdade. Ou se falam, ok, podemos falar aqui e ali, mas o mal, uma notícia má, toda a gente sabe, boca a boca, rapidamente, absolutamente. Passa muito rápido. Uma notícia boa, se calhar à segunda, terceira pessoa já ninguém fala. E isto é importante para percebermos, porque estamos a falar de um vírus que nos afetou a nível global, e isto acaba por ter um desfecho, no caso das pessoas que estão a falar sobre as tromboses, sobre as questões das blood clots, etc., é muito sobre isso, é muito sobre informação que não é muito bem fidedigna. Ainda só mesmo para terminar o assunto das blood clots, que eu estava a escapar, só para dizer o seguinte: sim, há uma possibilidade de haver uma blood clot, mas do mesmo nível que há a possibilidade de ter uma blood clot tomando um medicamento qualquer. Ok? Estamos a falar até mesmo de um paracetamol. Estão a perceber? Ou seja, quando nós estamos a falar de riscos, estamos a falar de riscos em termos de milhões. Quando nós falamos 100 milhões de pessoas já tomaram, ou mais de 100 milhões de pessoas já tomaram a vacina, e estamos a falar muito de raro. 50 casos, percebem? É porque se calhar essa pessoa teve aquela blood clot
mas se não tivesse se não tivesse tomado a vacina, se calhar tinha a blood ia clot ter a mesma. um mês ou dois. Exato, é isso que eu vejo também. Mas as pessoas só focam no negativo, como tiveste a dizer há pouco. Pronto, vamos falar então aqui sobre uma das coisas que foi descoberta, uma das variantes interessantes. Não foi muito interessante, mas pronto, para nós ficarmos a perceber. A variante da Finlândia causou algum problema porque basicamente apresentou algumas mudanças naquilo que era a forma de detecção do nosso diagnóstico, ou seja, como as pessoas que vão fazer os seus testes, etc., basicamente havia um tipo de variante, que era a variante da Finlândia, que estava já a apresentar umas mutações no próprio local onde o diagnóstico, onde o tal PCR, o teste PCR, faz o seu teste, digamos assim, uma das formas. Mas, felizmente, ainda não é algo que seja reversível. Portanto, só em o PCR atua em 3 zonas, só para ser assim muito basicamente, só uma das zonas é que foi afetada. Ou seja, continua ainda a ser possível detectar, ou seja, o PCR continua a ser um bom método de diagnóstico da doença, ok? Isto é muito importante. É importante porque há pessoas que dizem que não foi feito para o Covid ou para ver se a pessoa está positiva, mas realmente é o único método que existe e que está a funcionar. Exatamente. Então, o que é o PCR? As pessoas podem estudar um bocadinho. Basicamente é Poly-Chain Reaction. O que é que nós queremos? Nós multiplicamos o vírus milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de vezes e depois fazemos basicamente pode ser por ELISA, existem vários tipos. Basicamente nós depois confrontamos aquelas cópias todas que nós temos, multiplicamos aquelas cópias por milhões e milhões e milhões e depois vamos lá tentar perceber se em alguma daquelas cópias existe algo, tipo como um ímã, que se vai ligar ao nosso ímã. O nosso ímã digamos que é o polo negativo e digamos que o DNA, o vírus, será o polo positivo. Se nós chegarmos ao final e o nosso ímã aparecer lá com umas coisitas, quer dizer que nós temos o vírus. Basicamente é isso. Portanto, vamos sobre isto, boas notícias da Finlândia, relativamente más, mas que não são assim tão más quanto as pessoas possam estar a pensar. Então, será que vai ser necessária uma atualização por parte das empresas para que estas vacinas continuem a ser eficazes? A resposta é a seguinte: tanto o Pfizer como a AstraZeneca estão em algumas discussões para poderem de facto desenvolver aquilo que se chama ou potencialmente um booster, ou algo que possa, digamos, fazer o targeting, fazer o alvo para estas novas variantes. Em relação à Moderna, a Moderna, por si só, está mesmo já está a aguardar para que seja aprovada uma nova versão da vacina. O que também é interessante, portanto, uma nova versão da vacina pode trazer tentar acautelar aquela que é a variante que, na ideia, sendo a pior, que é do África do Sul. Portanto, o objetivo era fazer mesmo uma vacina da Moderna já atualizada para a África do Sul, que me parece interessante. Que é o pior que podemos ter em termos de Covid. Sim. Em termos de Covid, sim, porque por diversos aspectos, mas o aspecto que é, digamos, pior é que na parte da proteína, uma glicoproteína que se chama spike, que é utilizada como, que é a característica deste vírus e que foi utilizada desde das vacinas originais como a forma, o targeting, portanto aquilo que é utilizado para as vacinas, basicamente, tanto para uma tecnologia como para outra. Sim. Foi baseado nessa mesma tecnologia. Spike protein, na tal spike protein. Okay. Então, pronto, basicamente houve muita mutação nesta spike protein e isto é uma razão de preocupação, porque basicamente as vacinas deixam de ser eficazes. Está a perceber? Sim, então, deixam de ser, e então é por isso que é mais complicado. Então, sobre esta eficácia, vamos falar sobre Israel. Outro caso muito interessante, porque Israel, de facto, é um caso de estudo. Praticamente toda a população teve acesso à vacina da Pfizer e então a população, tudo que possa ter acontecido em Israel
todas as variantes, tudo que tenha acontecido em Israel passa a ser caso de estudo, porque todas as pessoas tinham a vacina. A vacina, Portanto, pois. é uma forma de conseguirmos em tempo real percebermos como é que a vacina da Pfizer está a funcionar, certo? Então, basicamente, o que é que se percebeu? Que 90%, portanto, em termos de redução de casos sintomáticos, 94%, redução de admissões a hospitais, 87%, reduções de Covid severa, ou tal situação de ter mesmo intubação, etc., 92%. Ou seja, estes são resultados, são esmagadoramente positivos. Praticamente convence qualquer coisa. Se alguém me dissesse que iria existir uma vacina com 92% com estes dados, eu dizia, bem, isto é impossível, mas de facto está a ser possível, ok? Uau. É muito bom, muito bom. No entanto, o que é que não se sabe? Não se sabe se ela vai ser eficaz para outras variantes, mas não se sabe, não quer dizer que não vai acontecer. O que é que acontece? Vamos pensar, onde é que fica Israel? Fica perto do UK? Não fica. Não. Fica perto da África do Sul? Também não fica. Não. E depois, portanto, não há casos destas variantes nesses países. Portanto, não se consegue determinar se a vacina da Pfizer está a ser eficaz a 100% ou com percentagens, porque nós, quando falamos aqui de percentagens, é preciso perceber que vamos contar cabeça a cabeça e vamos saber, você teve, e o que é que você teve, e você, não é? E, portanto, teve que se escolher um país, não se vai pôr uma equipa de epidemiologistas a contar pessoas, um a contar na China, outro a contar no Brasil, outro a contar... Não, tem que se escolher um país. Então se escolheu-se a Israel, porquê? Porque era um país perfeito para estas situações, não é? Já estava toda a gente vacinada. Mas vamos avançar para a Alemanha. Portanto, a Alemanha foi um caso também muito interessante. Porquê? Basicamente, a Alemanha foi um caso de diplomacia que não correu bem. Então não correu bem porquê? Basicamente houve um jornal alemão que decidiu lançar uma notícia em que basicamente a vacina da AstraZeneca não era eficaz para pessoas idosas. Portanto, lançaram esta notícia falsa, baseada, sem qualquer evidência, sem qualquer anónimo ainda por cima. Na Alemanha, não foi? Sim, na Alemanha. Vieram pedir desculpas, etc., mas já era um bocadinho tarde. Tão tarde que até a própria chanceler alemã, Angela Merkel, veio dizer que, afinal, que não ia tomar a vacina da AstraZeneca porque não era adequada para a sua idade. Portanto, o que é que aconteceu? Em mais ou menos 2 milhões de vacinas que estavam preparadas para ser administradas no espaço de mais ou menos de 2 semanas desde que isso aconteceu, apenas 10% dessas pessoas apareceram para tomar a sua vacina. Por causa de notícia falsa. Exatamente, ou seja, isto é um caso em que a diplomacia, a forma como se gera a informação, só causa problemas e só está a atrasar a vacinação em massa. E eu já vou passar a explicar o que é que isto nos pode trazer, o facto de não estarmos a fazer uma vacinação em massa, em que é que pode comprometer e como é que a comunidade científica pensa alterar ligeiramente o plano de vacinação de Covid-19 para acautelar estas situações. Vou já falar isso mais à frente. Então, basicamente, a Agência Europeia do Medicamento veio dizer que antes, pelo contrário, que a vacina está recomendada para pessoas acima dos 65 anos. Aí do Canadá, a vossa Ministra da Saúde, ou Ministro, eu peço desculpa porque não consigo ter informação, mas basicamente a regulação do medicamento no Canadá veio dizer que é bastante eficaz, que apoia os ensaios clínicos que foram apresentados, que são verdadeiros, e que inclusive, portanto, depois da evidência da Escócia, que apresentou uma redução no risco de admissão hospitalar de 94%, aquilo que eu tinha falado anteriormente, e a Ministra do Canadá veio essencialmente falar sobre isso, que estes 94% de redução após a primeira dose são muito positivos, e não só vai ser utilizada a pessoas acima dos 65 anos, como também está aprovada para pessoas acima dos 75 anos. Isto aconteceu, por exemplo, em França, que agora, basicamente, eles atualizaram, digamos assim,
o plano de vacinação, isto em França, depois de haver esta controvérsia toda, basicamente passaram a aprovar acima dos 75 anos, também podem levar a vacina da AstraZeneca. Portanto, aqui uma confusão pegada, que não é baseada em ensaios clínicos, não é baseada em informação científica, mas é baseada em quê? Nas informações dos blood clots, para a frente, para trás, para... E isso é que está a causar muita confusão em muitos países, incluindo aqui no Canadá. Houve aqui um atraso completo, ficou tudo em banho-maria. Será que avança? Será que não avança? Agora, quer dizer, praticamente a vacina da AstraZeneca vai ficar em carteira em muitos países, porque levantaram esta questão, e sabem como é que é. Depois de se levantar uma questão, nenhum país vai querer administrar isso aos seus cidadãos como uma forma de ser irresponsável, digamos assim. Pronto. É um caso ligeiramente triste, mas tem que ser dito, não é? Porque eu não vou estar aqui a dizer as coisas que são só positivas, eu falo tudo. Então, vamos falar agora sobre a vacina da Johnson & Johnson, que é uma daquelas que eu tinha falado inicialmente e que é de facto, para mim, aquela que pode trazer, é mais promissora, e que o facto de poder vir a atingir ou ser utilizado em países subdesenvolvidos é para mim fascinante, porque é esse o termo que nós queremos trazer aqui, notícias boas. Porque é só também essa vai ser só uma dose que é necessária e não precisa estar em frigoríficos frios, porque aqueles países de terceiro mundo não têm a possibilidade de ter essas coisas. Sim, consegue ser muito mais fácil o transporte e etc. Para esta vacina, já está quase a ser aprovada para os Estados Unidos. Foi feito um ensaio clínico com 40 mil pessoas, apresentou uma taxa de sucesso de cerca de 70%, aproximadamente. Noutros países, como o caso da África do Sul, 60%. Pessoas da América Latina, 65%. Ok. Isto porque eles têm, de facto, nos Estados Unidos acabam por ter pessoas com diferentes etnias, é mais fácil para poderem testar em termos de etnias como é que... Só dentro dessas 40 mil em que experimentaram, podia ter sido 10 mil mexicanos ou de outro país, assim, foi esse que foi escolhido para fazerem. Sim. Exatamente. Portanto, foi a proporção de etnia e conseguiu muito próximas, quer dizer, foi 70% nos Estados Unidos, depois pessoas da América Latina, 66%, aqui seria brancos, digamos assim. É assim, não consigo dizer exatamente aquilo que foi feito. O que eu consigo perceber é que em diversos países a taxa de eficácia da diminuição de sintomas foi cerca de 60%. Uau. Ou seja, já não estamos a falar dos 95% da vacina da Pfizer ou da Moderna, ok? Não estamos a falar disso. Não. Estamos a falar de níveis mais baixos. No entanto, estamos aqui a falar de algo que eu vou falar a seguir, que é, primeiro, os Estados Unidos vão comprar 100 milhões de vacinas. O Reino Unido vai comprar 40 milhões de vacinas, ok? E isto, quando dizemos uma vacina, é uma pessoa. Enquanto nós dizemos 40 milhões e às vezes é 20. São duas, sim. Agora é uma por uma. Além disso, vão avançar, chamam-lhe o COVAX Programa COVAX, que basicamente envolve o Global Alliance for Vaccines and Immunization, a Organização Mundial de Saúde, em parceria com a Unicef, o Banco Mundial, com o objetivo de fazer o quê? Preparar, pelo menos nesta primeira fase, já estão compradas 500 milhões de vacinas, estamos a falar já de valores mais elevados, não é? Para serem utilizados em países que tenham países pobres. E isto acho que é fundamental, porque nós vemos, e vocês viram aí, Canadá, olharam para o outro lado do mundo e viram a Índia com casos terríveis ultimamente, com uma nova variante, e que dá que pensar. Portanto, nós temos também a cautelar estes países emergentes que de facto são
potenciais países que possam trazer novas variantes. Não é isso que nós queremos, não é? Nós acho que agora temos que pensar todos como um só, porque infelizmente este está a afetar toda a gente. Não queremos que isso fosse assim, não é? Mas acaba por ser um vírus que não interessa se é rico, se é pobre, se o que é, afeta toda a gente. Mas não há um variante da Índia, há? Sim, já existe. Já existe um variante da Índia que não... Não, de níveis não tão preocupantes como os que mencionei. Porque nós não temos já voos, assim como também os Estados Unidos cancelaram todos os voos da Índia, que é para prevenir exatamente isso. Isso, pronto. Então, uma pergunta que se coloca. Será que os países estão-se a portar bem em relação a partilhar os seus estoques de vacinas? Então quem é que surge aqui? Portugal. Portugal aparece aqui. Portugal tem muitas. Portugal aparece aqui, fiquei bastante surpreendido, como um dos países de exemplo. Não sei se a pessoa que escreveu o artigo será portuguesa, se calhar foi lá passar férias e gostou. Não, mas estou a brincar, não. Tivemos muito bem. Então tivemos bem porquê? Porque basicamente nós somos 10 milhões, sensivelmente 11 milhões de portugueses. Sim. Não contamos com os portugueses que nos veem, que estão no estrangeiro. No estrangeiro, mas pronto. Os que lá estão, basicamente são só 11 milhões. E a União Europeia acautelou 35 milhões de vacinas, ok? Para Portugal. Uau. Se calhar não contaram bem. Uau, isso é 3 por cada pessoa. Exatamente. Mais. E ainda tem as regiões que vão ter também 3 por cada. Isso é fantástico. Muito bom. Isso é demais. Então, como nós conseguimos esse tal share de 35 milhões, basicamente um dos anúncios que foi feito pelo governo português é que vai partilhar 5% dessas vacinas, cerca de 1,75 milhões de vacinas, vão partilhar com países de língua portuguesa, como são Moçambique, com 32 milhões de habitantes, Angola com 30 milhões, Angola 32, Moçambique com 30 milhões, e depois ainda Cabo Verde. Para já nesta altura são só estes dois países. Sim. E pronto, basicamente foi uma notícia positiva para Portugal. Timor-Leste, peço desculpa, até eu sabia que havia mais um país, Timor-Leste também. Portanto, até ao final do segundo semestre de 2021 vamos enviar estas vacinas, o que é muito bom para também que estes países que falam a língua portuguesa e que vêm em Portugal, pelo menos vejam que nós também conseguimos partilhar algo com eles, da mesma maneira que Portugal também recebeu cuidados da Alemanha, quando teve uma equipa de médicos que recebemos da Alemanha, mas acho que a partilha de vacinas acho que fica tão bem a Portugal fazer isso, porque nesta altura se calhar não é dinheiro que eles querem, acho que fica bem e ajuda, acaba por ser uma forma solidária. Muito bem, absolutamente. O Canadá também foi buscar vacinas a esse banco de vacinas, no princípio a AstraZeneca veio de lá. Como é que se chama o nome outra vez? Da World Health Organization and the Bank. Sim. O Canadá foi lá buscar 40 milhões de vacinas, foi 4 milhões de vacinas que vieram, foi desse, que temos que pagar para trás. Pois. Mas pronto, isso o dinheiro é assim, os dinheiros milhões e milhões para a frente, milhões para trás, nós também pagamos os impostos, é para alguma coisa, não é? Exatamente. Entretanto, muitas já começam, a tal sistema da COVAX que eu tinha falado, já foram entregues até o momento no Ghana 600 mil doses de vacinas, e também foram entregues na Ivory Coast 500 mil unidades de vacinas, o que me parece ser bastante interessante, porque é um programa que já começa a dar frutos, digamos assim. Isto perante aquela controvérsia que se estava a desenvolver, principalmente com Donald Trump estava no poder, sobre eu quero esta doença, eu quero esta vacina, venham a Pfizer, passa a produzir nos Estados Unidos, eu compro a patente, aquelas coisadas, aquelas, digamos, conspirações todas que só aquele presidente, que já não faz falta nenhuma, e eu já nem sei porque é que falei do nome dele.
eu já ninguém ouve falar dele. Aquilo é tão bom não ter aquele senhor que até só não ouvi falar dele, até um alívio. Pois. E então vou só trazer aqui um último caso interessante, que é o caso de Israel, que, ao contrário de Portugal, não consegue partilhar com países que são países que deviam partilhar. Eu falei nisto inicialmente. Portanto, Israel vai partilhar o seu estoque com República Checa, Honduras e Guatemala, mas, no entanto, não consegue partilhar as suas vacinas com a Palestina, que tem os seus profissionais de saúde na Palestina, que não tem nem todos os profissionais de saúde conseguiram ter acesso à vacina. Por problemas há uma políticos. Tremenda injustiça. Mas pronto, é a política daqueles dois países que nunca mais se vão dar bem, dos tempos da Bíblia. Eu vais ter que fazer uma coisa antes de terminares ainda hoje, que é dar o que é que está dentro da vacina, os ingredientes das vacinas, porque tem aqui pessoas, tem uma senhora em particularmente que está sempre a dizer, por favor, Dr. Jorge, não tem tempo para explicar ingredientes das vacinas. Ela quer vamos a isso então, vamos a isso. Okay. Então, sobre os ingredientes da vacina, muito fácil. Primeiro ingrediente chamamos o ingrediente ativo. O ingrediente ativo é o tal mRNA, é a informação que está codificada para preparar o tal spike protein. Okay? O que é que a gente precisa de saber? O que é que a gente precisa de saber? É um DNA, não faz mal a ninguém, não faz mal a uma mosca. É tão instável que a temperatura ambiente destrói-se. Pelo ar, pela luz, destrói-se. Qualquer coisa o destrói. Okay? Wow. Portanto, o que é que nós temos que salvaguardar? Que ele não se destrua, certo? Portanto, nós não queremos. Quando se preparou a vacina, descobrimos aqui a spike protein, o geneticista teve a preparar o genoma, tudo direitinho, e depois tinha que meter aquilo em algum lado, não é? Portanto, senão aquilo se viesse sem nada, morria. Então tiveram que fazer estudos de estabilidade para perceber como é que vão garantir a estabilidade desta vacina. Isto não foi feito do pé para a mão, porquê? Porque felizmente já tinha sido utilizado este mesmo mecanismo para outras vacinas, ou seja, basicamente nós só precisamos de fazer uma codificação diferente, mas exatamente a mesma plataforma em termos de ingredientes, método de preparação, etc., tudo igual, só mudou o geneticista só disso. Agora o que é que vais querer? Temos que as pessoas que dizem isto é uma vacina nova. Não, a tecnologia, a ciência por trás da vacina já foi usada muitas vezes no passado. Mais de 50 anos. Posso confirmar em termos de data, mas penso que foi mais de 50 anos. Portanto, ingredientes, gorduras. Portanto, acho que ninguém tem alergia a uma gordurazinha. Num bifezinho, uma gordurazinha, ninguém diz que não, a não ser quem gosta de colocar a gordura fora do bife. Neste caso, sim, tem duas gorduras têm colesterol, as pessoas já ouviram falar, não é? Agora, quem me disser, eu tenho colesterol elevado, será que isto vai alterar a minha... Vou-lhe já dizer que não. Portanto, o colesterol está presente em muitos alimentos, no ovo, em muitos alimentos que existem colesterol. Portanto, pode tomar à vontade, não é pelo colesterol. Este colesterol é de qual é a via? É via animal? É via... Não, é assim, neste caso tem que ser via animal, porque o colesterol tem que vir de alguma coisa. Portanto, o colesterol não existe nas plantas, ok? Pronto. Para percebermos aqui, existem estas gordurazinhas, certo? Existem alguns sais. Se me perguntarem, eu sou alérgica ao ovo, por exemplo, há pessoas que são alérgicas aos ovos. No caso da vacina da gripe, eu lembro perfeitamente, enquanto estava a administrar a vacina da gripe, eu perguntava, é alérgico a algum destes sais? São os sais que têm uns nomes muito grandes, claro que ninguém é alérgico àquilo, nem ninguém teve em contacto com aquilo nunca na vida. Nem sabe o que é. Nem sei, mas é que aquilo não existe em mais nada, aquilo só existe naquela vacina porque é preparado para aquele momento, não existe, nós não estamos em contacto. Pronto. Mas depois também é produzida através do ovo da galinha, ou seja, se a pessoa pode haver uns restícios, alguma ainda certa quantidade vestigial de antigénios ou partes da galinha ou do ovo, ok? Então é por esse motivo que nós temos que perguntar, tem alergias ao ovo?
Se a pessoa for alérgica aos ovos, estou a falar na vacina da gripe, não Da é gripe, nesta. não é nesta. Ok, sim. Não é nesta, na gripe. Sim. Portanto, a pessoa, o que é que vai acontecer? Ela vai na mesma tomar a vacina ali, na vacina da gripe. Só não vai tomar é comigo, porque eu estou na farmácia e se eu tiver ali uma pessoa caída para o lado que está a ter um ataque de anafilático, que é aquilo que se chama, e eu não vou ter tempo. Antes de mais, eu tenho mais coisas para fazer, porque a verdade tenho outros clientes para tratar. E não é o momento certo. Portanto, eu não estou num ambiente em que um profissional de saúde possa estar ali a dedicar-se a 100%. Pois. Se isso me acontecer, eu estou ali a 100%, mas eu vou fazer com que isso não aconteça. Portanto, o que é que eu dizia à minha cliente? A senhora é alérgica ao ovo? Muito bem. Dona Maria, vou ter que lhe dizer o seguinte, vai ter que ir ao seu médico de família e vai ter que tomar com o seu médico de família. E ela, mas eu já estava aqui pronta, doutor Jorge, eu já queria tomar aqui a vacina. Peço desculpa, mas não vai poder ser, porque olha, pode dar aqui um ataque anafilático e eu não quero que a senhora fique aqui, primeiro vai ser um trauma para si. E se acontecer alguma coisa, é preferível que você tenha uma enfermeira, um médico e que estejam todos em um ambiente hospitalar em que possa ter o cuidado, não vai ter aqui outras pessoas a ver a senhora mal ou algo parecido. E acho que são pessoas que já têm outro treino, não é? Nós também éramos treinados, a verdade é nós éramos treinados para lidar com essas situações, senão, a caso contrário, não poderíamos administrar. Okay. Mas sim, era feito todos os anos e penso que ainda acontece também em Portugal. Voltando aos ingredientes, antes que a senhora que perguntou-me... Yes, ela quer ouvir que ela já está a perguntar. Please bring him back, he's going off track. Vamos a isso. Portanto, sais, temos cloreto de potássio. O cloreto de potássio é assim, basicamente é um sal, é como o nosso sal de cozinha, praticamente ligeiramente diferente, porque em vez de ser o sódio é outro sal, mas praticamente é a mesma coisa. Depois temos fosfato de potássio. O objetivo do fosfato de potássio é outro sal. Este fosfato de potássio existem outros sais e vocês perguntam para que é que são precisos estes sais? E a resposta é muito simples. Estes sais ajudam na estabilidade do pH. O pH é fundamental, não é só para... o pH é fundamental. E é fundamental para quê? Para garantir que não vai haver desenvolvimento de bactérias. E eu tinha dito inicialmente que esta vacina não tinha qualquer conservante. O facto de não ter conservante faz com que tenham que existir certos outros mecanismos para garantir que não exista desenvolvimento de bactérias. Portanto, nós se garantimos que o pH não muda, nós garantimos que não há tanto crescimento de bactérias. Por isso tem que estar naqueles frigoríficos com super muitas frios, temperaturas. Exatamente, porque é muito sensível, exatamente. E sobre os ingredientes, estamos a falar da temperatura, portanto, as temperaturas são de menos 73 graus, depois podem ser mantidos no frigorífico durante 2 dias, mas até mesmo no próprio dia, para poderem ser administrados. Só tem mesmo 2 gorduras, 2 qualidades de tipo de sal e tem... Sim, temos 4 gorduras. 4 gorduras. 4 gorduras com nomes bastante complicados, mas com o objetivo principal, basicamente, são gorduras, não tem... Pode ser uma gordura de um borrego, uma de vaca, outra de porco, outra de galinha. Não, 4 diferentes. Neste caso não, são tudo gorduras sintéticas. Sintéticas? Exatamente, são tudo gorduras sintéticas. Nenhuma delas tem origem, quer seja animal ou vegetal ou... Tipo de óleos. Exatamente. A única que potencialmente pode ter é o colesterol. No entanto, para o colesterol, em termos de gorduras, o que é importante percebermos? Que este tipo de mRNA só consegue existir, só é possível ele ser administrado se existir um certo nível de gordura, porque é aquela coisa de nós colocarmos um bocadinho de azeite num copo de água, certo? Sim. Nós temos... Vai separar. Vai separar. E então, a gordura vai ficar, o DNA vai ficar dentro da gordura e a água vai andar à volta. Vocês estão a perceber? Portanto, o objetivo é esse, chama-se encapsulação do vírus, neste caso do mRNA, que é o ingrediente ativo, certo? Portanto, é a encapsulação. É isto que vai fazer com que a água não entre em contacto com o vírus. Estão a perceber? Boa explicação. Portanto, temos sim. o vírus no meio, a gordura à volta
e depois à volta às partículas da água. Estão a perceber? Temos ali uma pequena bolinha, por assim dizer. Pois. E é isto que consegue manter o vírus, peço desculpa, a vacina ativa. Em termos de explicação, basicamente é isto. O que é que eu quero dizer mais? Calma, porque há aqui mais coisas a dizer. Eu queria te perguntar, sim, diga, por favor. Os sais servem para o pH e basicamente... O teu computador está cansado. Jorge, eu queria te perguntar, as pessoas estão com dúvidas se isto vai ser uma vacina anual, se vai ser agora é o princípio, o primeiro em 2021, estamos a levar a primeira vacina, dois shots, não é? Será que isto é uma vacina? A senhora das vacinas vai-me matar. Ok, então acaba que eu a estou a interromper, peço desculpa. Leva açúcar. Ok. Não tem conservantes, foi aquilo que eu já tinha dito. A questão de não ter conservantes é muito importante. Porquê? Porque noutras vacinas, se vocês forem ler sobre mercúrio, vacinas com mercúrio que basicamente foram detectadas posteriormente, que era o caso do tiomerazol, as pessoas conhecem muito, já ouviram falar tiomerazol ou mercúrio, basicamente as pessoas começaram a desconfiar disto porque começaram a aparecer muitas crianças com autismo, e que este autismo foi causado por este tipo de conservante. Okay? É importante percebermos que há aqui uma salvaguarda de vários aspectos que são relevantes. Voltando ao assunto. Agora a senhora da vacina só tem que ir tomar e depois dizer como é que se sente depois. Então já sabemos então o que é os ingredientes que tem e as pessoas podem procurar das diferentes 4 gorduras ou óleos, podem ir fazer a sua própria pesquisa disto. Se fizeram no Google, se pedir ao Google, o Google vai dar essa informação também. Devem ter a certeza qual é a fonte que está a receber essa informação. O facto das pessoas receberem 2 vacinas, será que depois das 2 vacinas, será que vão ter que ter uma vacina anual? Já há essa conversa se vai ser o booster shot, por exemplo, estão a falar do booster. O que é esse booster shot? Pronto, o booster shot tem muito a ver com 2 aspectos fundamentais. Em relação à imunização, não se sabe se a pessoa depois de estar imunizada se consegue manter os seus níveis de anticorpos a nível elevado. Para isso, posso mostrar só aqui muito rapidamente este gráfico, que eu não sei se vocês conseguem ver aqui em casa. Basicamente, esta é a primeira vez que nós estamos em contacto com a vacina, ok? Esta é a segunda vez que nós estamos em contacto com a vacina. Estes são os níveis de anticorpos que o nosso corpo está a produzir. O que é que vai acontecer? A partir da segunda, aqui é a segunda vacina, ok? Portanto, estamos em níveis elevados de anticorpos, o que faz com que, se estivermos em contacto com o vírus, conseguimos potencialmente ser mais resistentes, não é? Então, neste caso aqui, este nível aqui, nós não sabemos se ele acaba por diminuir com o tempo, ou qual é que vai ser como é que ele se vai manifestar? Se vai ir para o nível de antes da primeira vacina, nessa altura é o que é necessário ser um booster shot, mas isto também pode acontecer a algumas pessoas, mas não a todas. Exatamente, ou seja, consoante, exatamente. Mas há uma outra questão, além da questão de o tempo, certo, com o tempo, né? Também há a questão de a variância. Portanto, as variantes estão a fazer com que seja muito expectável uma renovação anual. Se nós pensarmos exatamente como o vírus da gripe, todos os anos há uma recolha dos vírus apresentados nos Estados Unidos, nos vírus apresentados na Ásia, nos vírus apresentados na Europa. Então vocês vão ver, se calhar não tiveram a oportunidade, mas quando tiverem a oportunidade, ver o vírus, por exemplo, o vírus influenza 2021 é baseado nos vírus influenza dos diversos países que foram recolhidos em 2020. Nós, quando recebemos a vacina de 2021, estamos a receber o vírus do ano passado. Pois.
à espera que não seja um outro diferente e mais forte. Exatamente. Este ano. É uma atualização constante. Tem que ser assim, porque a gente não podem inventar vacinas baseada numa bola de cristal. Tem que esperar para ver os resultados. Vamos buscar os diversos países e juntamos e fazemos uma trivalente ou pentavalente com as diversas variantes. Sim, tem várias pessoas com algumas perguntas. Eu espero que as pessoas ficaram mais obviamente estão muito melhor informadas do que estavam antes desta nossa conversa. Eu estou tanto a nível da história dos diferentes países, dos resultados dos diferentes países, tanto como a comparação das duas vacinas, ou duas, não. Nós aqui temos 3 no Canadá, não é? Não, 4. Temos 4. Quantas vacinas em total? Eu acho que tu falaste em 10, não foi? Sim, são essencialmente 10 vacinas. Quais são as 10? Porque a gente não conhece a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca, a Johnson & Johnson. Mas depois, Sputnik, falta a Sputnik. Oh, Sputnik, that's right, yes. Falta a Sputnik já tinha dito. Temos uma que se chama Convidécia. Sim, é claro, vão existir aqui vacinas que provavelmente ninguém ouviu falar delas, não é? Não. Novavax. Novavax, ouvi falar dessa, sim. Sinovac. Na Sinovac tem 3 tipos. Peço desculpa, a Sinovac tem a Sinopharm, depois tem a Sinovac e depois tem a Bharat Biotech. Uau. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. O mesmo farmacêutico tem 3 ou 4 diferentes vacinas para o Covid-19. Penso que é a Sinopharm e a Sinovac, penso que é da mesma empresa. Uau! Isto são só 10, mas provavelmente já... Pois, já falaram na Covax aqui no Canadá, já falaram dessa que também compramos. Eu acho que foi o nosso primeiro-ministro que já mencionou que temos um número dessa vacina também a vir para o Canadá. Portugal pensa desenvolver uma vacina também bastante interessante, mas está em fase ainda de estudos, mas que são uma vacina basicamente nasal, portanto, de aplicação nasal. Oh, olha, isso é interessante, só para especialmente para as pessoas que têm medo da agulha, vai ser, mas também há pessoas que têm medo de fazer o teste do Covid-19, do PCR, porque não gostam de coisas no nariz, nunca se vai convencer todas as pessoas, não é? Não é possível. Na sua opinião, e é também a minha, é que se a pessoa tiver a oportunidade de ter uma vacina neste momento, seja lá qual for essa vacina, deve de tomar, porque há pessoas que estão à espera do Pfizer ou estão à espera da Moderna, enquanto nós temos muitas, já não há tantas como havia, da AstraZeneca, porque houve aquelas controvérsias. Qual é a sua opinião? É tomar o que vier à primeira ou esperar? Sim, na minha opinião, as pessoas devem tomar o mais rápido possível. No entanto, e aí levanta outra questão, que é a questão do timing. Portanto, nós queremos que todas as pessoas, basicamente do mesmo país ou mesmo, digamos, do mesmo círculo de amigos, porque aqui também convém avaliarmos as pessoas que estão à nossa volta, com quem nós convivemos. 70% das pessoas que nós convivemos já têm a vacina? Se sim, estás num bom meio. Se não, é melhor mudar de amigos. Basicamente é esse. Obrigada por teres dito isso, porque eu realmente estou a ver, e se os meus amigos todos que eu conheço, que gosto de conviver com eles, seja para um barbecue, seja para uma festa, sair a um sítio, que tem que ter, seja para um passeio. Eu não vou fazer passeios, não vou à Bermuda sem ter pessoas comigo que já levaram a vacina. Também a Bermuda não está a aceitar ninguém a entrar sem ter a vacina. É isso. Não, é verdade. É isso que está a acontecer, mas ainda tem algumas pessoas que, por alguns motivos, não acreditam, não querem, e isso faz-me uma confusão enorme, porque eu vejo que essas pessoas são as pessoas que estão a pôr em risco muitas outras pessoas, muitos amigos, muitos familiares e a sociedade por si, porque podem apanhar, e a sua própria vida, porque não sabem, a sua própria vida, podem apanhar o Covid-19 sem ter sintomas, podem passar a alguém que possa depois ter sintomas e perigosos, e podem falecer essas pessoas. Olha,
A minha decisão para tomar a vacina vem de uma coisa muito simples, que é, será que eu vou viver comigo próprio se eu tiver passado, ainda que não tenha a doença, durante o meu trabalho, a um cliente de idade e que essa pessoa possa vir a morrer por causa da minha inação ou da minha inoperabilidade de ter capacidade de tomar a vacina? Será que eu poderia fazer algo? E é nessa questão de façam, se cada um fizer a sua parte, se calhar as coisas podem ter um outro desfecho. Há tanta coisa que nós queríamos mudar no mundo, agora que as pessoas têm tempo para ver os plásticos no mundo, os plásticos e todas as questões burocráticas e do ambiente que nos deixam tão tristes, mas será que nós fazemos o suficiente para que o próximo, o que é que nós podemos fazer para que as coisas estejam melhor? E eu sinceramente, eu não conseguia viver comigo próprio se soubesse que se calhar, olha, por exemplo, casando-me em julho, vou a Portugal e se calhar vou estar a conviver com os meus avós, etc., por acaso até já tiveram a vacina, graças a Deus, mas se calhar com outras pessoas ia estar a passar a doença e provavelmente ver amigos serem hospitalizados por uma coisa que se calhar a vacina poderia ajudar. Portanto, se me disserem assim, é um risco muito grande, qual é o risco que nós tomamos quando nós pegamos no nosso carro e vamos fazer uma viagem, se calhar de 20 km? Se calhar é o mesmo risco. E, portanto, é pensarmos que há riscos que têm que ser acautelados e, de facto, tem sido tanta controvérsia. A controvérsia também não é má, porque até ajuda em relação às pessoas da conversa ciência, e a pensar. à conversa e tudo, e a gerar o debate. Mas até um certo ponto, porque depois também já acho que as pessoas já se cansaram e acabam por desistir de quererem mudar opiniões. Só mais uma pergunta, Jorge, é que há pessoas a perguntar, e eu sei que aqui no Canadá vão anunciar isso em breve, ou cientificamente andam a ver se conseguem provar isso, é que se levou, por exemplo, a AstraZeneca, a primeira vacina, e será que pode levar agora a Pfizer como a segunda vacina? Será que já temos essa resposta ou temos que esperar para haver uma resposta concreta científica? Pronto, eu na minha ótica, isso já está a ser utilizado no Reino Unido, faz todo sentido que teoricamente não seja problema levar uma vacina e depois levar outra, porque ambas as situações promovem o contacto e digamos, o ensinamento ou promovem a aprendizagem do nosso sistema imunitário sobre o vírus. E é isso que nós estamos a fazer, é o aguçar do apetite ao nosso sistema imunitário. Portanto, não tenho praticamente, eu não sei, posso estar muito equivocado, mas a probabilidade disso ser execuível é praticamente 99%. Portanto, a probabilidade é que sim, que ambas possam ser utilizadas. Eu acho que é isso que também vai anunciar. E uma outra questão, antes de ir embora, eu sei que já é tarde, é uma hora a mais para ti do que é para a gente aqui. É uma hora a mais, peço desculpa. Amanhã estou de folga. Estás de folga amanhã? Ok, ótimo. Eu tinha uma pergunta para te fazer e agora já não me lembro sequer o que era. Jeez, não era sobre... Mas eu acho que você... mas é capaz, não, está bem. Houve uma pergunta que me ias fazer, mas depois avançaste, mas acho que já falei. Passou-me do que é que te queria perguntar. Geez, and I know it's important, que há uma pessoa que perguntou aqui também e agora não vou conseguir encontrar. Podes ir lá ler. Tem muitas. Olha, eu vou-te pedir que tu, se tiveres a oportunidade, eu sei que amanhã é o teu dia de folga e preferes ir para a praia, talvez. Já está tempo de praia aí, né? Pois é, por acaso, olha, isso é uma boa questão. É que aconteceu-me na segunda-feira. Basicamente aqui nós estamos sempre com estas coisas, fecha as praias, não se pode ir às praias, não se pode ir aos parques, quer dizer, praticamente tive um dia que foi uma segunda-feira espetacular, um tempo fantástico e eu não sabia que se podia ir à praia, então fiquei em casa. Pois. Em casa todo dia e depois só às 4 da tarde é que perguntei, estava a falar com um amigo, eu disse, eu assim, então estás de folga hoje? Assim, estou, pá, mas não se pode, é uma vergonha, não se pode ir à praia, tenho que estar aqui em casa, estou aqui a apanhar sol aqui no meu jardim. E ele disse, mas tu podes ir à praia. E assim, já abriram e tu não sabias. Mas é que aqui os dias têm estado assim relativamente maus, a verdade é essa, não temos tido assim dias bons. Então quando é assim aquele diazinho de praia, porque
a Bermuda é muito bonita, mas chega uma altura de verão que já ninguém quer estar aqui, porque é tanto calor que Pois. é demais. É demais, é demais. Ou seja, nós, para vocês que vêm de fora, chegam aqui, ai que maravilha, não sei o quê, mas se vocês andassem aqui todos os dias e ter que ir trabalhar, etc., e Yeah. depois ter que... Não. Yeah. Eu lembro o que é. Aqui no Canadá estão a dizer que entre a primeira vacina e a segunda vacina a pessoa pode ficar à espera até 4 meses ou mais. Enquanto a Pfizer diz que em princípio que era só 21 dias entre a primeira e a segunda, e foi isso que fizeram nos lares da terceira idade com a Pfizer, deram só 21 dias de diferença. Agora estão-nos a dizer que podemos esperar até 4 meses. As pessoas que tomaram a vacina em março, por exemplo, têm datas para a segunda em junho ou julho. Por acaso, o que é que tu pensas disso? Foi uma boa pergunta, porque era a última coisa que eu ia falar. Mas Ok, pronto, também está é bem. isso então, porque era essa a pergunta que eu queria fazer. Então é assim, visto, e foi por isso que eu falei tentei meter a questão dos países para vocês perceberem o que é que a diplomacia pode atrapalhar. Vocês já perceberam. Então, o que é que a comunidade científica pensa sobre tudo isto? Como é que vamos conseguir gerir? Eu já também falei nessa parte. Como é que se está a tentar gerir? Porque nós queremos é a imunidade de grupo, mas não está a ser fácil lá conseguir chegar, não é? E como não está, então o que é que a gente anda a tentar? As escapatórias. Basicamente, como há uma diminuição no progresso da vacinação global, portanto, para cobrir todas as pessoas, há o interesse de estender as marcações e os apontamentos, os appointments, para fazer a vacinação, em vez de ser em 4 semanas, estender para os tais 3 meses, 4 meses nem tanto, mas 3 meses é o que se tem dito, entre a primeira dose e a segunda dose, com o objetivo, basicamente, de maximizar a proteção. Portanto, basicamente, nós queremos é que interromper o maior número de cadeias de transmissão. Ok. Mas isso até ao momento não está assim a funcionar muito bem. Porquê? Porque no caso da Pfizer e da Moderna, os estudos revelam que as pessoas acima dos 80 anos não conseguem desenvolver níveis de anticorpos só com uma vacina suficientemente fortes para que possam resistir a um primeiro contacto com o vírus. O que é que tu queres dizer com isto? Se entre a primeira vacina e a segunda dose, a primeira dose e a segunda dose, se uma pessoa acima dos 80 anos estiver em contacto com o vírus, ela não vai estar imunizada e vai ter grande probabilidade de ser hospitalizada, etc, etc. Portanto, como se conseguiu perceber que é necessário, não pode haver um prolongar tão grande no tempo entre a primeira dose e a segunda, surgem algumas dificuldades e, portanto, aí são cada um dos países vai tentar decretar à sua maneira. No entanto, é preciso que as pessoas compreendam que tem que existir um balancear ou um compensar e que justifique em certos casos isso acontecer e não vão ser em casos específicos. Se vão fazer por essa via, vão fazer para toda a gente mais ou menos dentro desses parâmetros. E é esse o objetivo. O objetivo é tão simples quanto isso. Se eu agora não tenho vacinas, imagine, por exemplo, nós em sua casa, quantas pessoas são em casa? Quatro pessoas. 4 pessoas, pronto. Sim, tudo adulto. Então, só vão chegar à sua casa vamos imaginar que diziam, só há uma vacina por casa. Certo? Tinha que ser para a pessoa mais idade. Mas depois diziam assim, há uma vacina por casa, mas vamos ter muitas vacinas, pelo menos conseguimos arranjar mais, peço desculpa, 2 vacinas por casa, porque cada pessoa leva 2, não é? Portanto, vamos ter 2 vacinas por casa. E você dizia, então, se calhar ficava já uma pessoa mais idosa e tal, ou a mesma pessoa ia levar com as 2 doses, certo? Mas nós temos mais vacinas a chegar, ou seja, nós temos que conseguir gerir, sabendo que vamos receber mais, pelo menos, por exemplo, umas 9 vacinas, imaginando que passado 2 meses ia receber 9 vacinas. Se calhar era preferível não imunizar aquela família
e ir imunizar outras famílias ou pessoas de idade primeiro, certo? Imagina que na sua família não tinha ninguém de idade. Se calhar eu era preferível, olha, não vacino ninguém nesta casa. Vamos vacinar primeiro as pessoas de idade e depois vamos vacinar as pessoas aquela casa. Porque dentro de cada casa, se nós não vacinarmos aquela casa, não adianta, o que é que adianta uma pessoa da sua família ter a vacina? Pois. Se depois vai estar em contacto com o vírus passado 1 mês ou 2 meses, ou quê? Yeah. Não é? Sim, sim. Portanto, normalmente o vírus quando vem entra pela casa e todas as pessoas da casa o têm. Não é? Portanto, Pois. é muito difícil. Exatamente. São raros os casos em que as pessoas não têm. Portanto, uma estratégia política em cada país do tempo entre a primeira e a segunda depende do número de doses que estão para receber. E pelo motivo que já tínhamos falado. Pois. Basicamente há uma escassez de vacinas de todos os tipos e sabe-se de antemão que estão, digamos, a ser criadas vacinas que são bastante eficazes também e que vêm em quantidades muito maiores do que as quantidades que foram até agora apresentadas. Pois. E depois é outra questão, que é, se olharmos a países como o Canadá, Estados Unidos, em que as pessoas viajam demasiado, é uma coisa boa, pronto, mas são pessoas que estão sempre a viajar. É quase inevitável que, se não houver uma análise global ao planeta, é impossível praticamente dar um final a este vírus, está a perceber? Portanto, o preferível será todo, digamos, uma ação global, todo mundo chegar mais ou menos a uma data para uma vacinação. Absoluto, é isso. Obrigada pela explicação. Há pessoas que eu tive a vacina, não tive problema nenhum, mas há pessoas que dizem que uma semana depois estão com o braço vermelho e quente. Isso só indica que a vacina está a fazer algo de diferente que não fez a outras pessoas. Qual é a razão que a pessoa vai ficar assim e uma pessoa sim e as outras nada? Pronto, isso tem a ver, é exatamente como a vacina da gripe, já toda a gente conhece. O vírus da gripe está aí todos os anos. Quem recebe a vacina sabe muito bem. As pessoas que não recebem a vacina da gripe podem perguntar a quem já recebeu, isso ajuda, não é? Porque é exatamente a mesma coisa. Qualquer coisa que nos entre algo externo, que nos faça um buraco na pele e que se penetre lá para dentro e que ainda por cima injeta uma coisa, um volume, uma pressão, porque vocês têm que pensar, nós quando estamos a meter um líquido para dentro do nosso corpo, e ele teve que ocupar um espaço, certo? Pois, aquele espaço não estava lá. Portanto, nós temos que pensar que, neste caso, eu penso que esta vacina, consoante é 1,3 mililitros, penso eu que é isso, 1,3 mililitros. Sim, é. Esse espaço não existia lá. Portanto, quando nós estamos a administrar, vai criar pressão. Essa pressão e esse buraco que vai ser ali deixado, cria algumas mazelas. Pois. Vai depender de pessoa para pessoa. Em relação aos sintomas principais, são sintomas similares à da gripe. O que é que eu recomendo? Utilização mínimo de roupa possível, porque acabamos por ter calor. Em relação a tomar medicamentos, tomar apenas quando tiver os sintomas e se os manifestar, nunca antes. Ou seja, Tylenol ou paracetamol ou acetaminofeno, são os três a mesma coisa. Não tomar antes de receber a vacina, tomar se manifestar algum sintoma. Porque, de facto, os sintomas, como estava a dizer, são positivos. Quanto mais calor nós tivermos, mais quer dizer que, de facto, estamos a ficar imunizados. O nosso corpo está a reconhecer que algo externo chegou e está a dar informações a dizer assim, aumenta a temperatura porque está aqui qualquer coisa errada. Portanto, e é mesmo assim que funciona. Existem informações que são enviadas ao nosso cérebro para que a temperatura seja aumentada. Não aumenta por uma razão inexplicada. A razão pela qual aumenta tem a ver com a nossa capacidade de imunização. Quanto mais elevada for a temperatura, melhor, porque maior a nossa capacidade de, digamos, não tão elevada, mas até um certo valor, é positivo que isso aconteça, aumenta a nossa capacidade de ficarmos imunizados. No caso das crianças, que não falei aqui,
estão a ser A feitos gente estudos devemos de fazer um programa a falar sobre as crianças e as vacinas, assim como também a saúde mental das crianças, porque hoje em dia também estão em grandes dificuldades. E eu também queria dizer, Jorge, que eu agora comecei a pensar, afinal, eu como estou na menopausa, então aqueles calores extras que eu estava a ter no fim de março e abril, realmente podia ser uma reação da vacina e não tanto a menopausa. Podia, Agora que eu comecei a pensar nisso, olha, afinal isso não é os meus tropical moments that I was having at Tem all. que tomar uma valeriana para reduzir uma coisa natural e que reduz aí os seus calores. Uma quê? Valeriana, já ouviu falar? Valerian Não. root? Valerian root? Valerian root. No, but I will call you later. Ok, muito obrigada, Jorge, obrigada. Tivemos aqui muita gente a ver, extremamente interessantíssimo, muito informativo, com informação que as pessoas têm confiança no que tu dizes, não só aqui, dos que os meus amigos estão a ver aqui no Facebook, mas as pessoas todas que vão depois ver em todo o mundo, que acompanham a minha página do Facebook, que vais ver que vai ser sempre tudo muito positivo. Obrigada pela informação, Obrigado, Jorge. Nelly. Só que à parte, a próxima vez vou tentar também trazer a minha bata com o nome. Olha, aqui com a minha inicial. Isso é muito regional, Nelly. Thank you very much. Eu vi que tu Bonito. vinhas de bata e tu pus isto, this is my N, it's for Nelly, or no, depends on who asks. Depends on who asks. Adorei. Okay. Nelly, obrigado eu pelo convite. Eu Não, fico de nada. bastante contente por me convidares. Tenho todo o gosto em ajudar a esclarecer o teu Foi público. fantástico, foi E fantástico. continua o teu trabalho. Thank porque you. estás muito bem. Obrigada. Estás a envelhecer como ao vinho do Porto também. Isto é cabelo. Eu vou ter que pintar o meu cabelo aqui mesmo no Facebook um dia destes também. Obrigada, Jorge. Obrigada também à tua esposa que está aí à espera que tu acabes com isto. Ela está a ver uma novela. Ok. Ok. Um grande alô a todos os amigos aí na Bermuda também. Obrigada por Fica tudo. feito o convite também, se quiseres ficar a passar. Eu agora vou estar 3 semanas fora. Se quiseres vir cá ficar na minha casa em julho. Eu não sei nadar muito bem, senão eu ia, mas não temos voos, temos que esperar a ver o voo para chegar a ir. Pode ser que Obrigada. Olha, umas boas férias então. Vais de férias? Vou de férias em final de junho, 3 semanas. Para Portugal. Fazer o casamento a dia 6 de julho. Uau, muito bem, parabéns então. Parabéns. Então, não se pode adiar. Isto da vida, temos que viver o presente e pronto. Olha, graças à vacina vai ser muito bom porque só vou fazer 4 dias de quarentena quando chegar aqui e depois posso voltar ao trabalho. Coisa que ao início foi muito apreensivo porque se tivesse que fazer 14 dias ao chegar a Portugal, depois mais 14 dias ao chegar aqui, praticamente estragava-me as férias só em quarentenas. Por isso... a última pergunta, qual foi a vacina que levaste? Pfizer. É a melhor que tem aí na Bermuda. A gente aqui temos... Mas as outras também são boas. Eu considero aquela que foi, digamos, mais estudada e que... Pronto, em termos de eficácia também foi mais eficaz, mas as outras também são eficazes, portanto acho que nós vemos... I don't know, Jorge, eu acho que eu estou a ver tomaste a Pfizer para não contrair com a Viagra, foi por isso. You're safe, don't worry. Ok, thank you so much. Muito obrigada, Jorge, ok? Boa noite para ti. Obrigado, Nel, obrigado. De nada, obrigada, boa noite. Adeus ao Canadá. Obrigada. Ok, obrigada também a vocês. Sim, foi 2 horas hoje, mas foi 2 horas muito bem passadas, com informação
absolutamente fantástica. Adoro o Jorge, toda a sua, e agradeço imenso dele me dizer que sim, que vinha aqui, que voltava aqui, que já é a terceira vez que ele vem aqui falar connosco sobre o Covid-19, e vamos continuar estas conversas, porque realmente temos que falar também sobre as crianças e também sobre a saúde mental, que eu sei que o Jorge tem feito algumas conversas também sobre isso, ok? Obrigada, uma boa noite a vocês, vamos continuar a fazer companhia aqui na televisão, em diferentes sítios, não é? E vamos, vocês que fiquem bem, fiquem seguros e que, por favor, se tiverem a oportunidade de terem uma vacina, a melhor coisa a fazer é de se proteger e de get that shot, for sure, get that shot, ok? Obrigada, boa noite a vocês, está bem? Até à próxima, tenham não sei, eu acho que estou aqui sexta-feira, I'm not quite sure anymore, I have so many things going at the same time, but eu vou informar as pessoas também, ok? Obrigada, boa noite.